É dois, é três. De novo, é um. É dois, é três. É um. Clube, É dois. o que você tá fazendo? Eu? É. Ginástica. Clube, que ginástica é essa? Você nem se mexe assim, não adianta. Não. Essa é uma nova modalidade. É só ficar assim paradão que já serve como exercício. Vamos lá. Quem foi que te ensinou isso daí, hein? Não fui eu mesmo que inventei. É ginástica de última geração. Eu vou ficar fortão. Ele cismou com isso. Não, mas até que é bom ele ter cismado de fazer ginástica, viu? É muito bom fazer exercício, faz muito bem pra saúde. Parabéns. Mas eu não vou ficar fortão igual aqueles da academia que ficam lá na frente do espelho fazendo força. Não. Mas, Clube, olha aqui, com essa ginástica você vai ficar fortão mesmo. Eu já sou forte. Eu vou ficar mais forte ainda. É isso aí. Não, acho que eu já cansei, viu? Eu vou parar de malhar por hoje. Malhar? Eu tô contente que você não liga mais pra aquele roubalão lá falou de você, que você era fraco. Eu fiquei chateado na hora, mas agora já passou. Assim que se fala, grande cabeça de peixe, viu? Bom, eu estive pensando em mudar esse negócio. Nós podemos mudar assim, em vez de Clube das Peixinhas, Clube dos Peixinhos e Peixinhas. Nossa, que genial! Eu já sei até o nome certo. Clubinho dos Peixinhos e Peixinhas da Rua! Eu gostei. Vamos indo pra lá? Vamos! Já? Tchau, pessoal. Beijão, hein? Tchau, super beijo, hein? Tchau, pessoal. Beijinho. Mua. Menina, assim como é? Já providenciaram um material de construção, ferramenta? Clube, eu já falei até com voltação. Eu já fiz madeira e prego. Glooby, 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 glooby.